Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E se o primeiro passo para que um álbum seja um sucesso é que ele seja um bom álbum, o segundo é certamente a forma como ele vai ser marketeado para que as pessoas saibam da existência dele. O lançamento de um disco pode seguir um padrão por vezes monótono, com agenda de entrevistas, posts em redes sociais, sessões de autógrafos onde apenas uma pequena parcela dos fãs vão poder comparecer, mas outras vezes, no entanto, eles conseguem ser tão inovadores e impactantes que acabam mudando os rumos da indústria e mostrando que o poder criativo do artista em questão vai bem mais além do que ele faz em estúdio. Alguns deram muito certo, outros nem tanto assim, alguns até chamaram mais a atenção do que o disco em si, mas o fato é que os casos que a gente vai trazer aqui hoje são alguns dos maiores e mais memoráveis lançamentos de álbuns que a gente já viu e que deu aí o que falar tanto entre o público quanto na imprensa. Antes da gente começar, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Após se lançar no mercado norte-americano como um artista de teen pop ali por meados dos anos 90, ao longo dos anos a sueca Robyn foi moldando aí a sua carreira por outras vertentes até atingir um novo ápice na sua carreira em 2010 com o mais que aclamado Body Talk. Liderado pelo seu icônico hit Dance On My Own, a estratégia de lançamento da Robyn para o seu sétimo álbum de estúdio e o segundo desde que ela havia fundado a sua própria gravadora em 2005, foi bem similar ao que o Guns N' Roses já havia feito ali no início dos anos 90 com o disco Use Your Illusion, onde eles dividiram um álbum em duas partes, mas aqui ela acabou dando um passo a mais. Dividida em três partes que foram sendo lançadas ao longo de 2010, o Body Talk 1, 2 e 3 eram basicamente EPs distintos que por fim montavam a obra final Body Talk, que já havia sido pensada por completa desde o início. Robyn preferiu contar em partes como ela tentou encontrar refúgio na música após o fim de um relacionamento e por fim seguir em frente com a sua nova companhia, mas além da narrativa, ao mesmo tempo essa foi uma baita sacada comercial de como manter um álbum vivo em plena era digital e pré-transição para os streams. Hoje em dia é super comum a gente ver aí um álbum perdendo a validade dele, né, após semanas ou às vezes até dias, né, após o seu lançamento. Alguns artistas até abandonam a divulgação daquele trabalho por aquele repertório ter perdido um pouco do timing, mas e se ao invés de fazer tudo de uma vez, de divulgar tudo de uma vez só, a pessoa não fizer isso em pequenas doses com pelo menos um single inédito para cada etapa? Eu acho que de 2010 para cá a gente já viu essa fórmula sendo repetida aí algumas vezes, não é? Lorde conquistou o mundo todo em 2013 com seu álbum de estreia Pure Heroine, e esse daí é sem dúvidas um dos álbuns mais emblemáticos da década passada, mas até ela conseguir o seu primeiro grande contrato com a gravadora, ela também teve que dar ali os seus pulinhos para se destacar no meio da multidão. Ainda que o Pure Heroine tenha tido ali um lançamento mais tradicional, vamos dizer assim, o EP que deu ali a base, que deu ali a forma a ele, acabou chegando ao público por outros caminhos, incluindo 5 das 15 faixas que apareceram na versão final do disco, entre elas o seu grande hit Royals e algumas das favoritas dos fãs como Million Dollar Bills e Bravado. A princípio, o EP The Love Club foi distribuído gratuitamente em plataformas como SoundCloud e no serviço de torrent The Pirate Bay. Basicamente, o pesadelo para qualquer artista, como no caso do The Pirate Bay, foi justamente o caminho que a Lorde usou para se lançar para o mundo. Estimativas apontam que o EP chegou a ser baixado mais de 1 milhão de vezes ali no período em que ele estava disponível gratuitamente, mas óbvio que depois que ela assinou com a Universal e tudo mais, o EP foi colocado à venda e tal, e começou aí então a jornada até o Pure Heroine, depois o Melodrama, e vamos ver aí se esse ano a gente tem um L3, né? Já pensou você comprar um álbum e não ver nenhuma música nele? Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu em 2014, quando o reizinho da Coreia, G-Dragon, lançou o álbum Kunjeon. Inovador desde o formato como o disco foi lançado, o terceiro álbum solo do líder do Big Bang não chegou ao mercado em formato de CD, nem de fita cassete, muito menos de vinil, mas sim em um pendrive. Só que o pulo do gato, no entanto, é que o dispositivo USB não vinha com nenhuma música nele. Quem adquiriu essa versão física do álbum basicamente tinha que conectar o USB no computador, entrar no link que estava salvo nele e baixar as músicas no site oficial do G-Dragon. Obviamente que no fim das contas os fãs acabavam tendo acesso às músicas e tal, né? Mas tal formato foi tão questionável que os charts coreanos optaram por não contabilizar as vendas físicas do disco, pois do ponto de vista deles, o que as pessoas estavam comprando era mais na verdade ali um dispositivo onde as músicas eram um brinde que as pessoas poderiam não baixar. Sobre a decisão do charts não considerar o álbum dele como um álbum de verdade, o G-Dragon comentou no Instagram dele na época. É claro que há prós e contras no formato do disco, mas discos físicos continuam mudando constantemente ao longo do tempo, de fitas a CDs a arquivos de download. Eu achava que o mais importante em se criar música era que as pessoas tivessem acesso a elas, não é? Bom, temos que concordar com ele, né? Mas
o que custava colocar as músicas no pendrive de Dragon. E pegando esse gancho de formato, um lendário que rolou aqui no Brasil e que, no meio desses que a gente tá falando, pode até parecer um pouco simples, mas na época era algo que todo mundo aguardava para ver qual era a próxima novidade que elas iriam colocar, são as meninas do Ruge, que nos 3 primeiros álbuns do grupo sempre tinha ali uma novidade, sempre tinha ali uma surpresinha que diferenciava eles nas prateleiras das lojas. Como alguns aí devem lembrar, ali no começo dos anos 2000, a onda dos CDs piratas roubou uma boa fatia dos lucros da indústria fonográfica aqui no país, e as vendas astronômicas ali dos anos 90, já não eram mais nem de longe as mesmas, mas algo que certamente ajudou aí o Ruge a vender mais de 6 milhões de cópias foi certamente esses pequenos detalhes ali na finalização dos discos. O primeiro álbum do Ruge, por exemplo, vinha numa capinha de acrílico toda coberta por glitter, já o C'est La Vie vinha com a película especial de proteção, com a capa oficial e também algumas faixas interativas para ver no computador, o que era uma revolução na época. Já o Blá 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 também tinha ali umas faixas interativas e um encarte todo trabalhado ali num brilho especial e um cheirinho de tutti-frutti que quem conservou esse CD bem até hoje ainda deve conseguir perceber. Enfim, uma das maiores lamentações dos fãs do Ruge nesse último retorno delas foi justamente o álbum Listen K não ter aí uma versão física pra gente ver qual surpresinha ia ter ali no formato dessa vez. O Witness é provavelmente aí o álbum da Katy Perry que mais divide opiniões na discografia dela, né? Há quem ame, há quem não goste tanto assim, mas ainda que as vendas do disco tenham rendido um desempenho comercial um pouco abaixo do esperado, o projeto de lançamento dele foi aí realmente algo bem ambicioso e fora da caixa. Pra quem não lembra, em 2017 a Katy promoveu uma espécie de reality show ali nos mesmos moldes de um Big Brother, e ao longo de 4 dias que intercalavam ali o lançamento do seu 4º álbum de estúdio, o público podia acompanhar ela 24 horas por dia em uma live stream aqui no YouTube que foi nomeada como o Witness World Wild. Assim como o disco, o evento, vamos chamar assim, né, melhor, também foi recebido de forma mista pela crítica, com alguns veículos como a revista Time, nomeando ele como um dos 10 melhores programas de TV do ano, mas já outros jornalistas apontando que tudo soava muito ensaiado e roteirizado, incluindo até mesmo as sessões de terapia que ela fez durante a live. Bom, independente de quem gostou ou não, algo que não dá pra negar que foi realmente algo sem precedentes e muito inovador e que fez todo mundo ali falar sobre ela durante aqueles 4 dias. E de quebra ainda serviu uns gifs bem icônicos, né, que a gente ainda usa até hoje. Já pensou se ao invés de pagar o valor estabelecido por as lojas, você tivesse a opção de pagar o quanto você acha justo por um álbum específico? Considerando que alguns sequer acreditam que música é algo que merece ser pago, isso aí pode até ser um problema, né? Mas foi exatamente isso que o Radiohead fez em 2007 com seu aclamado In Rainbows. Considerado por muitos veículos como o álbum da década dos anos 2000, no dia 10 de outubro de 2007, os britânicos chamaram a atenção do mundo inteiro ao dar aos fãs a opção de pagar qualquer valor para ter acesso às 10 músicas do seu 7º álbum de estúdio. De 10 centavos a 10 mil dólares, qualquer valor dava acesso ao álbum. Tal ação chegou ali a levantar um alerta nos bastidores da indústria, com alguns mais emocionados, né, nomeando tal estratégia como o fim da indústria fonográfica, mas mostrando que o saldo não poderia ser mais positivo. No começo do ano seguinte, quando a versão física do disco foi lançada, uma outra surpresinha que ninguém esperava acabou acontecendo. Após vender mais de 1 milhão de cópias digitais no site oficial da banda, das quais vale frisar que nenhum chart contabilizou esses números, em janeiro de 2008 o disco alcançou o 1º lugar nas principais paradas do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Na Billboard americana, aliás, o 1º lugar na parada de álbuns era algo que o Radiohead havia conquistado apenas uma única vez, mais precisamente no ano 2000 com o álbum Kitty A, e depois só em 2008 com In Rainbows. Desde o Fearless, todo o álbum da Taylor Swift é sempre aí um grande evento na sua semana de lançamento. Não à toa, né, que vários deles já estrearam aí logo de cara com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Mas um que a gente pode destacar aqui é justamente o grande queridinho dos fãs, o Red. Com mais de 1 milhão e 300 mil cópias vendidas apenas nos Estados Unidos na semana de lançamento, Taylor seguiu aí a agenda padrão que toda artista grande geralmente segue aí durante esse período, né? Mas além de várias performances, entrevistas, posts em redes sociais e tudo mais, alguns formatos mais diferentes, vamos dizer assim, né, também fizeram parte da campanha do Red. Além de pequenos outlets espalhados por lojas como Target e Starbucks, até mesmo com a rede de pizzas Papa John's, Taylor fechou uma parceria para dar ali uma impulsionada nas vendas do seu 4º disco. Além de um menu especial inspirado ali nas faixas do Red, a opção de adicionar uma cópia do álbum a um preço promocional de $13 junto ao pedido da pizza
ficou disponível durante toda a semana de lançamento do Red nos Estados Unidos. Ao todo, essa ação em específica teve aí um total de 8.000 cópias vendidas, o que obviamente não é nada, né, perto do total que o disco vendeu. Mas se a gente for olhar aqui de 1.300.000 cópias que o disco teve, apenas 500.000 vieram de vendas digitais, as mais de 800.000 cópias físicas que o Red teve veio aí da soma de todas essas pequenas ações que o disco teve na sua estreia. Nesse caso, né, se você já ia comprar uma pizza e o álbum também, né, por que não juntar tudo em um pedido só e ainda ganhar um desconto? Útil para quem gosta, um pesadelo para quem queria liberar espaço no telefone e não conseguia. Em uma parceria com a Apple para o lançamento do iPhone 6 em 2014, o YouTube presenteou, entre muitas aspas, todos os usuários da Apple com uma cópia do disco Songs of Innocence, quisesse o usuário ou não ele de presente. Considerado na época como um dos lançamentos mais inovadores de todos os tempos, o download do álbum foi iniciado para todo mundo que tinha uma conta no iTunes, fazendo com que mais de 33 milhões de usuários escutassem o disco logo na primeira semana de lançamento. A controvérsia, no entanto, veio por parte de que o usuário sequer tinha a opção de escolher baixar o álbum ou não. E por mais que o U2 seja aí, né, uma das maiores bandas de rock da história, considerando que em 2014 eram mais de 500 milhões de contas registradas no iTunes, dá pra perceber aí, né, que foi a grande maioria que não teve ali um mínimo de interesse de escutar o disco, o que acabou levando a ação a ser considerada como spam e levantar questões quanto à invasão de privacidade. Como o maior problema para quem era usuário do iTunes era o fato de você não conseguir apagar as músicas que você tinha comprado, só para vocês terem uma noção, até hoje eu ainda tenho esse disco aqui na minha biblioteca, ocupando um espacinho aqui, querendo ou não, né? E tal irritação das pessoas, né, acabou fazendo com que o vocalista da banda, o Bonovox, pedisse desculpas por ter topado tal ação. Tido por muitos como o melhor trabalho da sua carreira, My Beautiful Dark Twisted Fantasy trouxe hits como Power, All of the Lights, Runaway e Monster, e o Kanye West tinha ali tantas músicas gravadas para o seu quinto álbum de estúdio, que se ele quisesse ele também podia ter seguido aquele esquema de dividir em parte 1, 2, 3 e enfim, mas a estratégia dele nessa era foi um pouco diferente, mas que a gente também continua vendo bastante hoje em dia. Nomeado como Good Friday, uma das ações de marketing para promover o lançamento do disco consistia basicamente em liberar toda sexta-feira uma faixa inédita, até o dia 22 de novembro de 2010, quando o disco seria finalmente lançado. Além de desviar a atenção do público para um possível vazamento e de usar essas faixas descartadas como uma contagem regressiva para o dia do lançamento, as parcerias com Jay-Z em The Joy e Beyoncé em Seminal já eram tão hypadas por todo mundo que até ficou aquele feeling no ar de se isso aqui é o que foi descartado, o que será que ainda vem por aí? O que veio depois também não decepcionou nem um pouco e, além de estrear em primeiro lugar na Billboard com mais de 490.000 cópias vendidas apenas na primeira semana, em 2012 o My Beautiful Dark Twisted Fantasy venceu o Grammy de melhor álbum de rap e a sua não indicação ao prêmio de álbum do ano foi citada como uma das maiores esnobadas daquela edição. E não só isso, né? Mas quantas vezes a gente já viu aí o pessoal adotando essa estratégia de lançar em múltiplas faixas como contagem regressiva para o lançamento dos seus respectivos álbuns. Se a gente for realmente contar, a gente perde a conta, né? Mas e aí, será que a gente não tá esquecendo de ninguém? Diferente de todos os casos que a gente já falou até aqui, ao invés de criar uma expectativa para que o público não perdesse a data, o dia era 13 de dezembro de 2013, quando Beyoncé parou o mundo com o lançamento surpresa do quinto álbum de estúdio da sua carreira, o auto-intitulado Beyoncé. Acompanhado ali de muita expectativa e de boatos de que algum problema estava rolando ali nos bastidores, nem mesmo a equipe que trabalhou no disco tinha noção do que Beyoncé estava preparando. Um novo álbum, completinho, lançado de surpresa e com videoclipe para todas as músicas. Aquela não era a primeira vez que alguém lançava um álbum visual, a própria Beyoncé, se a gente for olhar, já havia feito algo quase igual anos antes com o B-Day e o I Am Sasha Fierce. Também não era a primeira vez que alguém lançava um disco sem um anúncio prévio, mas o combo, como tudo aquilo foi feito e da forma como ele foi apresentado, com uma das maiores artistas do mundo à frente dele, ressignificou tudo que qualquer outra pessoa já havia feito antes, incluindo ela mesma. O lançamento de álbuns surpresas, ou ali quase na data limite, passou a ser uma estratégia relativamente comum hoje em dia. Na verdade, a gente até estranha, né, quando algo é anunciado para 2, 3 meses, sendo que antes era até comum um anúncio ser feito 6 meses antes.
O conceito de álbum visual passou a ter um outro olhar e até mesmo ganhar mais importância, pois, pegando a Beyoncé mesmo como exemplo, por mais que o B-Day tenha ganhado um DVD com 13 clipes para todas as músicas do disco, até então a gente enxergava ele como um DVD de clipes mesmo. Com o lançamento simultâneo do Beyoncé já com todos os clipes, ajudou muita gente a enxergar ou a entender melhor que, ok, aqui temos uma história. Eleito pela Billboard como o maior lançamento de 2013, além de inspirar outros artistas a seguir os seus passos, Beyoncé acabou mudando toda a dinâmica da indústria mundial, que passou a definir a sexta-feira como o melhor dia para o lançamento de um álbum. Aqui no Brasil a gente nunca teve um dia específico para isso, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, até então, o dia do lançamento de álbuns no país era na terça-feira, no Reino Unido o dia D era no domingo, na Austrália na quinta-feira e por aí vai. Só que, em plena era digital, essa dinâmica já era ali um pouco complicada e já estava tentando ser revista, pois, por exemplo, se um álbum era lançado em um país, com a internet todo mundo já ia ter acesso a ele, né? E sequer dava pra chamar isso de vazamento. Só que se era um exemplo que eles precisavam para mostrar que um dia padrão para todos os países era a melhor saída, o Embi mostrou na prática qual seria ele. Não é nenhum exagero afirmar que o mundo da música tomou outros rumos depois do lançamento desse álbum, e se ali em 2013 Beyoncé já estava no topo, ela elevou seu status a um outro nível que a gente sequer sabia que era possível. Esses aqui foram apenas alguns exemplos, mas é óbvio que há vários outros que a gente pode considerar também. Mas agora eu quero saber de vocês, quais vocês lembram, ou quais vocês também consideram impactantes, que foram aí fora da caixa, ou que teve aí um lançamento distinto. Volta aí de olho pra gente comentar junto, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.